Fala galera, bom, voltamos aí com mais uma live. Já o pastor lá vai estar com a gente aí. Vamos nos conectando então. Hoje foi um dia cheio de lives. Aleluia. Glória a Deus. O pastor Léo já entrou prontamente. Glória a Deus. Aceitei já o convite aqui. Privilégio enorme. Jesus, olha o homem aí. Olá, amado. Tudo bem? Tudo ótimo, pastor. Melhor agora. Que bênção. Que bênção poder estar falando com vocês aí um pouquinho, compartilhando um pouco. Que alegria. Obrigado pelo convite. Que isso, pastor, não poderia ser diferente, né? A Quan- gente. Pode falar, pode falar. Não, foi interessante quando nós nos encontramos aqui nos Estados Unidos e você estava ali no seminário ali, e aí houve uma ministração sobre honra, né? Foi. Eu já tinha, eu estava pouco tempo aqui, nós estávamos mudando para cá, para começar a ver aonde que Deus poderia nos levar, né? Aonde que Deus poderia ir. O pastor Márcio ministrando aquela palavra sobre honra. E assim, eu tinha acabado de chegar. Falei, olha, ninguém aqui me conhece, né? É lógico, você me conhecia, mas, né? Aham. E aí ele fez aquele desafio para nós compartilharmos uns com os outros algo, né? E eu tava lá, eu tava viajando assim, né? Porque eu era recém-chegado aqui, de repente você me dá uma Bíblia judaica, né? E me dá uma declaração falando, Pastor Leonardo, quero te honrar, obrigado e tal. E olha, aquilo ali me marcou muito. Aleluia. Aquilo ali marcou a minha vida naquele momento que eu estava chegando. Eu falei, meu Deus, como que pode, né? Encontrar o César aqui e saber que de alguma forma eu pude abençoá-lo, né? E aí veio muita coisa na memória quando você chegava de skate na igreja. Né? Que bênção, né? Que bênção. Eu lembro de você, né? Muito ali, sempre vindo com seu pai, né? Com aquele skate de baixo ali para brincar ali no prédio da Armênia. É. E hoje saber que você tem sido esse referencial para esses jovens, para esta geração. E isso é muito abençoado, é uma bênção. Aleluia. Uma bênção mesmo. Foi uma experiência forte, pastor. Eu lembro que a gente estava em Atlanta, se eu não me engano, né? Foi em Ah, Atlanta a capacitação, né? E o Senhor, Deus tinha, a gente ficou a semana inteira em Atlanta, né? E Deus já tinha começado a falar um pouco comigo em relação a até honrar o Senhor, né, com aquela Bíblia. E foi bem engraçado porque eu coleciono Bíblias, né? Eu aham, tenho aqui umas quase 40 Bíblias e algumas de coleção, assim. sim. E aí Deus começou a ministrar no meu coração os dizeres para fazer ali uma dedicação. E eu falei, Deus, eu queria tanto essa Bíblia, ela chegou do Brasil faz 2 semanas, eu já vou ter que dar para o pastor. E Deus me ministrou tanto, pastor. E quando eu pensei em convidar o Senhor para essa live também, Sim. eu amo muito como o Senhor conecta as gerações, né? Como Deus Aham. faz. E o Senhor deixou um legado enorme aqui em São Paulo, assim. Tanto que hoje eu tenho um discípulo aqui, que é o Diego, está Aham. acompanhando a gente, completamente marcado pelo Senhor. E acho que uma marca que o Senhor deixou foi ter discípulos idosos, adolescentes, jovens e até crianças Sim. aqui. Então, quando é um assunto que me marca muito discipulado, eu falei, eu vou fazer o convite ao pastor Léo. E para mim é um privilégio ver o Senhor, ouvir o Senhor, estar Sim. conectado ao Senhor. Que bênção. Eu que sou privilegiado de poder estar aqui hoje conversando um pouquinho com vocês e conhecer esses irmãos aí que estão nos assistindo. Falar um pouco disso, né? Que é uma das coisas principais no cristianismo hoje, né? Quando você me convidou para justamente falar sobre isso, o que vem na memória, né? São tantas coisas, mas muita coisa vem na memória, muita coisa. Eu confesso para você que eu viajei assim, lembrando de tudo, né? Quando nós chegamos aí em São Paulo e o pastor Marcelo, na altura, tinha me convidado para ajudá-lo aí no trabalho, que a igreja nem era na Armênia ainda, era numa paralela ali
Avenida São Paulo ali, né? Da Paulista, né? Onde a igreja havia começado. E ali nós começamos a ser canal de bênção naqueles jovens. E eu vou te confessar, eu vim de um contexto na altura, eu vim de um contexto muito radical, assim, né? E aí eu cheguei, eu nunca imaginava que eu ia parar em São Paulo, né? E desse contexto radical, um pouco radical do interior também, de viver as coisas de uma outra forma e tal, e chegar numa mega metrópole como São Paulo, eu confesso que eu tive que me adaptar a muitas coisas, mas foram coisas que eu me adaptei, coisas boas que Deus foi me alargando ao ponto de chegar aqui nos Estados Unidos e poder enxergar essa nova maneira também de você poder discipular as pessoas e formar as pessoas, né? E eu confesso para você que quando eu cheguei aí, eu me assustei muito, porque é o seguinte, eu vou contar algumas coisas aqui que talvez eu nunca compartilhei, nunca contei assim, né? Então, é de assustar. Você que está me ouvindo aí vai assustar também, né? Eu cheguei num contexto, né? E aí as células já estavam acontecendo, algumas células de jovens já estavam acontecendo, a igreja estava no começo, não havia muito padrão ainda de coisas e tal. E aí, muitas vezes, as pessoas iam para a célula e saía da célula depois e ia para o forró, né? E aquilo ali me assustava um pouco. E aí, um dia, eu fui convidado para uma comunhão de uma célula de jovem que eu estava ali para ajudar, liderar, discipular e tal. E quando eu vou nessa comunhão, se não me engano, essa comunhão era no Habib's, né? Só que é o seguinte, as mesas já estavam postas, já estava a galera lá e eu cheguei um pouco atrasado. E quando eu cheguei na mesa, muitas canecas, né, de cerveja, né, assim e tal. Eu fiquei olhando para aquilo e falei, meu Deus do céu, onde que Deus vai me colocar, né? Que desafio. Por quê? Porque nós tínhamos um desafio de formar, né, de gerar aqueles jovens e levá-los a serem apaixonados, a serem pessoas fervorosas, né, no Senhor, e saber lidar, né, separar, né, as coisas carnais das coisas espirituais, né, de amar o Senhor, né, mais do que qualquer outra coisa, né? E eu confesso para você que depois de anos, né, você olha para trás e você percebe que houve uma geração que foi marcada pelo Senhor, isso é muito precioso. Não tem preço. Não tem preço. É muito precioso o que nós estamos vendo hoje em São Paulo acontecer, em outras partes também. E aí, quando você me chamou, eu falei, nossa, né? É engraçado que a gente olha para trás e não dá valor, muitas vezes, nos pequenos começos, né? Porque foram árduos, foram difíceis, né? E eu acompanhei aí o batismo que vocês fizeram em Santo André ali, né? Dos milhares ali, e jovens descendo as águas, homens, mulheres em lágrimas. Isso é muito precioso, é muito precioso. Eu não cheguei a batizar 1000 aí, né? Mas os meus discípulos hoje estão batizando, vai. Glória a Deus. Aleluia. Né? Vocês têm feito parte disso e isso é maravilhoso, é maravilhoso. Eu sou apaixonado com as coisas de Deus e com aquilo que Deus faz, né? É tremendo. Uma geração sendo conectadas a outra geração, né? E quantas pessoas preciosas, né? E aí eu comecei fazendo contas, né? E me perdoa se eu esquecer de alguém aqui, né? Mas eu tava fazendo essas contas dos discípulos, né? Que foram formados pastores que estão aí hoje, né? O pastor Ricardo Landim chegou ainda jovem. Ele era um menino que queria só jogar futebol. E eu falava, ai, meu Deus do céu, que pobreza, né? Que coisa pobre. Ele amava o futebol e nada contra isso, mas a vida dele era futebol. Ele ia para o treino, ia para não sei o que e tal. E ali num dos cultos ali, quando nós íamos começar o seminário, Deus chamou ele e Deus mandou ele abandonar essa futilidade de correr simplesmente atrás de uma bola por bola e de dar a vida para isso, para que ele pudesse dar a vida hoje por outros, né? E aí vendo ele, né, hoje, como um pastor frutífero, apaixonado, esposo, pai,
uma igreja vibrante, uma igreja viva, uma igreja alegre, com N discípulos, só me alegra. Eu só tenho Aleluia. alegria. E aí cumpre aquela palavra de Deus, né? Na vida de Abraão, que era para ele crer, né? Que ele seria pai de uma numerosa nação, né? De muitos povos e tal. E quando eu vejo isso, irmão, Cezinha, eu sou muito privilegiado. E nós temos discípulos ali em Portugal, não são da Videira, porque antes da Videira nós fomos abrir igreja lá em Portugal, chamada MCI, Missão Cristã Internacional, e ela existe até hoje. E eles têm tocado aquela geração ali em Portugal. E ver pessoas que passaram pela minha célula ali em Portugal, são pastores. Olha, só em Portugal, que passaram pela minha célula, deve ter uns seis pastores da Ah, MCI lá em Portugal. E que aí eles têm chegado na África, eles têm chegado em outras partes de Portugal, não só na capital ali, estão espalhados, estão bem conectados ali com o pastor Sidson, que é o pastor principal lá da igreja lá, e que também foi meu pastor também. Então, isso é muito precioso, é muito precioso. Eu fiquei muito honrado por você fazer esse convite, que nós podemos falar aqui sobre formar discípulos, sobre fazer discípulos e sobre conectar essas gerações. Muito bom. ah, aleluia. O privilégio é nosso, pastor. É um tempo que a gente está em nossas residências aqui um pouco presos, né, de alguma forma. Sim, E eu não consegui pensar em outra pessoa. Até o pastor Ricardo fala muito do Senhor. E o que eu acho bonito do que aconteceu aqui em São Paulo e o que acontece até hoje nos Estados Unidos, no trabalho com as igrejas, é o legado que ficou, né? sim. Então, o reconhecimento de um legado que o Senhor deixou para o pastor Ricardo tem deixado para nós. Hoje eu ando numa equipe dele aqui da cidade também, além de caminhar com meu pai. E o como é bonito, assim, o como um reconhece o outro, como um fala, como existe uma história. Eu gosto muito de história. Eu estava até conversando com a minha esposa esses dias, eu tenho muita dificuldade de assistir um filme sem história, Aham. que começa e acaba. E imagina viver uma vida sem história. E quando eu olho para trás e vejo o Senhor, né, os pastores que ficaram, e como aconteceu, eu lembro que eu tinha 11 anos, acho, quando eu cheguei aqui, pequeno de tudo, assim, e numa reunião de quarta, né, eu conto essa experiência para todo mundo, assim, aquelas reuniões que tinham aqui, às vezes de segunda, terça, quarta, e o Espírito Santo usou o Senhor para orar por mim, e ali eu fui batizado no Espírito. E aquela cena é muito viva, pastor, na minha mente até hoje, e acaba nos sustentando, né? Então a gente Amém. acompanha o trabalho do Senhor, pastor Márcio aí, pastor Marcos Botelho, pastores que me influenciaram, pastor Ricardo Landini, pastor Wilson, como a gente olha e fala como é verdade a história bíblica, né? Sim, Não é só uma ideia que alguém teve, não é só um momento. A gente está falando, o senhor comentou de 99. sim, A gente está falando aí já de 20 anos, né? sim. Então, como é bonito. E eu não consegui pensar em outra pessoa, eu queria até perguntar um pouquinho para o senhor como é que tem sido aí as coisas, como é que tem sido a continuidade de tudo que o senhor já deixou para nós aqui, né? A gente teve o batismo dos 1.400 jovens ano passado. Esse ano a gente tem um alvo de 3.000 jovens aqui também. Amém. Glória a Estamos Deus. crendo que essa pandemia é uma oportunidade aí, não Sim. um agressor, né? Mas como é que tem sido para o senhor aí? Como é que tem sido essa vida que o senhor tem? Um peregrino discipulador que caminhou por tantas cidades já e deixou saudade junto com muitos discípulos que Olha só, permanecem, né? olha só, o que eu mais tenho saudade aqui nos Estados Unidos é ter discípulo. Porque é interessante, né? Eu quero confessar algo que o nosso maior desafio como pastores, eu e minha esposa, tem sido aqui na América. No Brasil e até em Portugal, quando nós estávamos ali, as pessoas elas são residentes. Então, você formar residentes, você trabalhar com residentes. Até em Portugal havia um pouco de imigrantes, mas como fala português, então a coisa se assemelha muito. Então, em Portugal, por exemplo, nós tínhamos pessoas de Angola, Moçambique, pessoas de próprio Portugal, Brasil, tudo na mesma célula. Então, era um misto de língua portuguesa ali muito legal. E ali deu para formar discípulos e investir em discípulos, né? E isso foi bênção. Em São Paulo, por mais que essa é uma grande cidade, né, uma mega metrópole aí, nós conseguimos tocar em N regiões também de formar pessoas.
Por quê? Porque estamos no mesmo contexto, plantados na mesma cidade, as mesmas dificuldades de tudo, de transporte, de locomoção, de grandeza, de tudo. Mas nós conseguimos tocar nesta geração. Nós estamos tendo o maior desafio aqui para nós. Por quê? Porque, primeiro, ainda eu não sou fluente no inglês. Nós estamos caminhando para isso, né? Os meus 3 filhos já são fluentes, né? Uma bênção. A minha esposa, ela é fluente também, ela fala bastante. Eu estou arranhando. O que me levou a falar aqui foi espanhol. Eu sou craque em espanhol. O pessoal pergunta, onde é que você aprendeu espanhol? Aqui. Mas é interessante esse desafio que eu tenho levado para a minha vida como pastor, que eu vou compartilhar algo com você que é interessante. Olha só, o Brasil, ele é muito grande e cada parte do Brasil tem uma característica. As pessoas do Sul têm uma característica de vida diferente das pessoas do Norte, diferente das pessoas do Centro-Oeste e diferente das pessoas do Nordeste. O Brasil é grande. E é interessante que quando você vem para um país como esse, para trabalhar com imigrantes, você reúne todas essas pessoas diferentes num único lugar. Então, na nossa igreja aqui, eu tenho pessoas de Recife, pessoas de Goiás, pessoas de Minas Gerais, pessoas do Espírito Santo, pessoas do Rio de Janeiro, pessoas do Rio Grande do Sul, pessoas de Santa Catarina, pessoas de Curitiba, Paraná. E eu vou te falar, cada um desses é um desafio de você lidar com eles. E aí, assim, olha só que interessante. Os goianos, né, que me escutam e sabem como é que é, eles amam galinhada, e amam arroz com piqui, e amam pamonha. Aí os irmãos aqui falam, pastor, vamos fazer uma galinhada e tal. Eu falei, irmão, o pessoal do Sul não come galinhada, eles comem churrasco. O pessoal do Norte não come galinhada. Eles comem tutu de feijão, outras coisas. Não dá certo a gente fazer coisas específicas. Então, olha só. Imagina só, com comida já é um grande desafio de você alinhar todos ali. Então, é interessante. Por quê? Olha, sem brincadeira, para cada região há um tipo de discipulado que eu tenho aprendido aqui. Não tem jeito. É lógico que o que nos dá base para o discipulado é a palavra. Isso eu não estou tirando dúvida. A palavra serve para tudo quanto é lugar. Mas a forma de você lidar com as pessoas e as características regionais é incrível. Incrível. Agora, imagina só. Nós somos aqui mais ou menos 60 irmãos para a glória de Deus. Quando nós chegamos aqui, era só eu, minha esposa e 3 filhos. Viemos para esse desafio e embarcamos aqui. Glória ao Senhor Jesus. Hoje somos 60 adultos, mais ou menos umas 20 crianças. E Deus tem feito. Para nós chegarmos aonde nós chegamos aqui, foram 100% de crescimento. Imagina, chegamos com 5, somos aí 80. Glória ao Senhor. Agora, o interessante é pegar todas essas regiões e colocar dentro de uma mesma igreja e administrar isso, para nós tem sido um grande desafio. Um outro desafio que é interessante é que em São Paulo, nós ministrávamos e pessoas se convertiam. Pessoas talvez eram transferidas de outro ministério, mas começavam ali nos cursos de maturidade, curso CTL, começava a ser discipulado e automaticamente elas iam se alinhando ao quê? A doutrina e a visão da edificação, né? E é uma benção. Agora aqui não. Olha só. Aqui na nossa igreja nós temos pessoas da presbiteriana, pessoas da comunidade Sara da Nossa Terra, pessoas da comunidade Fonte da Vida, pessoal da Videira de Goiânia, da Videira de São Paulo, temos pessoas de outras comunidades do Rio de Janeiro, independentes, temos pessoas da Assembleia de Deus, temos pessoas da Adventista, imagina, tudo congregando dentro de uma mesma igreja, e aí é o seguinte, é muito interessante você discipular esse povo. Por quê? Se você vai para a linha da graça, alguns ficam escandalizados, achando que nós estamos abrindo demais.
né? Ah, não, a igreja aqui agora pode tudo, né? Se nós vamos para ser mais pesado, vamos falar assim, né? Ajustar ali, eles falam, ah, não, vocês estão fugindo da graça. Não, lá em Goiânia é fugir da graça. Então, irmão, eu vou te contar, sinceramente, você me perguntou, pastor, como tem sido o desafio? Para nós aqui, para mim e para minha esposa, tem sido o maior desafio governar, administrar e discipular uma igreja. Por quê? Nós estamos alinhando todo mundo. Primeiro, né? Glória a Deus. Nós éramos uma célula, hoje nós somos 5 células aqui. Então, hoje nós temos 5 líderes. Agora, com esses 5 líderes alinhados, para nós é interessante, está sendo um desafio. Então, para nós, como pastores aqui nos Estados Unidos, na formação de uma igreja de imigrantes, tem sido o maior desafio do nosso ministério até hoje. Eu confesso para você. Tem sido desafiador, tem sido alegre, tem sido dias de muito investimento meu, da minha esposa, da minha família. É lógico, né? Tá sendo bom, tá sendo legal, tá sendo divertido, né? Como diz o pastor Aloysio, é uma diversão. Se você levar a edificação da igreja como uma diversão, para você vai ser uma diversão. E eu me divirto, porque eu dou muita risada para muita coisa aqui. Agora, olha só, que eu quero contar mais aqui. O imigrante também, eu quero levar vocês a imaginarem comigo isso, o imigrante, ele não tem raiz. Por quê? Porque ele já saiu do Brasil, ele já cortou as suas raízes no Brasil. Ele tem um alvo. A maioria do alvo deles é o seguinte, é prosperar financeiramente, é crescer financeiramente. E aí é o seguinte, na nossa região, se a hora está pagando $15, mas o meu vizinho aqui, que é 1 hora daqui, está pagando $15, todo mundo muda daqui para quem está pagando $15. Então, esses dias para trás eu falei que a igreja parecia uma sanfona, que cresce, o povo vem, o povo vai, o povo vem, o povo vai. E é muito interessante ser pastor como nós estamos sendo aqui. Agora, o nosso objetivo aqui como missão, né, que, glória a Deus, somos 30 igrejas aqui já nos Estados Unidos, o nosso maior desafio é chegar um momento em que essas igrejas elas vão se tornar igrejas nativas, né, de fala inglesa, de pessoas que vão ser pastores ingleses, americanos aqui, né? E a minha esposa está colocando aqui, quando o povo decide voltar para o Brasil, né? Eu vou te falar, eu já chorei tanto aqui, porque gente preciosa chega, aí quando vai chegar os 9 meses aqui, que pode ficar aqui, e ele fala, pastor, nós vamos embora. Eu falei, nossa, mas agora né, que a gente alinhou, né, que a gente está indo, você vai embora. Olha, eu nem choro mais. Eu não choro mais. Eu e a minha esposa, a gente não chora mais. Não vou chorar mais por isso, não. Deixa Deus fazer. E aí, o que acontece? A gente abençoa. A gente virou uma igreja que está enviando todo mundo. Vamos enviar. Ah, pastor, eu estou indo embora agora. Domingo que vem a gente vai te enviar, então, irmão. Nós viemos uma igreja que envia. Tem uma discípula aqui falando, engole choro. Pois é, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia! Mas olha, nós deixamos muita gente preciosa, né? Muita gente que foi marcada e isso é o mais importante, né? É o legado, né? O legado. Eu sempre falei para o Senhor uma frase que eu sempre orei na minha vida. Senhor, eu quero ser simples como o Senhor. Eu quero ser sempre acessível como o Senhor. Então, me leva a isso, né? Me leva a ser acessível. E na minha vida, eu tento, a cada dia, ser essa pessoa sendo formada pelo Senhor, pelos meus discipuladores, né? O pastor Wilson me formou, né? O pastor Wilson é um grande pai para mim até hoje, né? Uma bênção na minha vida. Me considero o filho mais velho dele, né? Tem o Tiago, né? Tem o Felipe, mas eu tô ali primeiro, né? E é uma bênção de Deus e nós fomos formados por ele. Tantas pessoas preciosas, né? E a gente coleciona, né? A gente coleciona aqui, é igual revista de figurinha que você vai colando.
a gente coleciona aqui um bocado de coisa. A gente coleciona muitas situações, né? O meu cunhado, Felipe Luz, quando ele chegou, ele tinha uns 15 anos, 14 anos. Mas é interessante que Deus nos deu a visão de olhar e enxergar potencial e falar, vai ser um pastor. E aí, o Felipe era fanático pelo Corinthians. Hoje é menos, mas era fanático. Ele tinha todas as camisetas do Corinthians. Mas era uma coisa doida, assim, né? Era uma coisa assim, eu não aguentava. Eu tentava dizer para ele, eu tentava levar que Jesus era principal do que o Corinthians, né? Jesus tinha mais valor que aquelas camisetas e tal. E aí foi um dia lindo, que um dia no retiro, ele decidiu queimar todas as camisetas que ele tinha do Corinthians e falar, não, a minha vida agora é do Senhor. E aquela consagração dele levou ele a ser um pastor hoje, a sua esposa, que tem influenciado também milhares de pessoas aí e tem sido bênção, né? Tem sido bênção. Então, assim, né, eu lembro o Rafael, que era da Armênia, hoje acho que ele está na freguesia. Na Casa Verde. Na Casa Verde, né? Então, o Rafael, eu tenho um amor muito grande por ele também. Por quê? Olha só, é interessante isso. O Rafael não tinha o pai dele, só tinha a mãe. E quando ele chegou, Deus falou ao meu coração, você vai ser pai desse menino, né? E aí ele chegou para muito próximo de nós, nosso coração. E aí é o seguinte, olha, sem pai eu vou assumir, imagina. Então eu tive muitos filhos adotivos, ministeriais aí. E aí o que acontece? Ele foi crescendo, e quando nós começamos esse projeto de multiplicar as igrejas em São Paulo, que eu fui para a Zona Leste, primeiro para o Tatuapé, alguns queriam vir comigo, eu não deixei ninguém vir comigo. Não que eu não quis, é lógico que eu queria todo mundo comigo. Mas eu falei, olha, nós precisamos espalhar. E aí, na época, o Ricardinho, com o pastor André Borges, mais o pastor Leandro, mais outros pastores ali, que até era dos jovens, antes ele era líder de célula, discipuladores, eles foram para Lapa. Outros foram para a Vila Mariana, né? O Anderson, pastor ali, que foi ordenado agora faz pouco tempo, né? Ele chegou nas nossas células ali, né? A minha esposa está lembrando aqui, o pastor Fábio Landim também, né? Deixamos ele ali depois no Tatuapé ali, né? E nós seguimos para mais adiante, né? Para Itaquera e deixamos o pastor Fábio Landim ali. E hoje é um pastor de uma igreja maravilhosa, de uma igreja poderosa, né? Então, olha, é lindo, é lindo. Não tem preço ver essa galera, esses irmãos fluindo e influenciando outros. Isso é mais lindo, porque o legado continua, né? Você, os meus sobrinhos, o Eduardo, toda aquela patotinha, né? Que chegava causando, meu Deus do céu, né? Mas o que nós tínhamos no coração? Eu tinha amor. Eu quero amar eles aí. Eu não quero ser aquele pastor chato, aquele líder chato, né, que mais, né, impede eles de chegar próximo do Senhor, da palavra e amar a Deus, né? E vocês hoje são tudo aí. Nossa, eu admiro você, né? Eu admiro o Eduardo, né? Todos esses irmãos, o pastor da Jovem Rural ali, na época ele era dos jovens aí também. Nós temos um pastor aqui, o Bruno, aqui no Canadá, que depois ele foi discípulo do Rogério, mas quando ele chegou ali no Ministério dos Jovens. O pastor Alexandre, que assumiu Itaquera hoje, ele também chegou nas células dos jovens, que eu era líder, né? Então, muita gente, mas muita gente, olha, todos viraram pastor. Por quê? Porque chegaram em um ambiente saturado da presença, da vida, da glória, da unção, da autoridade, do clamor, do choro. É tremendo. É tremendo. Amém. Né? Nós fazíamos coisas doidas aí nessa Armênia aí, né? Fazíamos festas eletrônicas, coisas assim, que fala, não, vamos fazer uma festa eletrônica. Aí eu chamava alguns pais para me apoiar, porque eu não queria entrar nessa sozinho, né? Festas que começavam meia-noite até 5 horas da manhã, eletrônica mesmo, né? E depois parava às 3 horas da manhã
para uma peça, para uma palavra, jovens ali que bebiam, drogado, tudo convertendo ao Senhor, né? Uma bênção, uma bênção, uma bênção, uma bênção mesmo. Então, falar de discipulado para mim é falar de algo que eu amo, né? E aí, trazendo para uma questão mais pessoal aqui, só para que você possa entender também, você que está aí me ouvindo, olha só, nós viemos para um grande desafio aqui. E nesse desafio aqui de começar essa igreja, nós temos que fazer tudo, né? Tudo, tudo, tudo. E onde eu passei, nós fizemos tudo também, né? Esses banheiros da Armênia eu lavei não sei quantas vezes. Você que é da Armênia aí, que usa o banheiro masculino e feminino, essas privadas, eu lavei muita privada aí. Então, você precisa estar disposto a tudo também. A tudo. Não adianta, nós não estamos aqui simplesmente para ser pastores ou discipuladores para mandar fazer. Você está entendendo? Primeiro nós fazemos. E depois eles vêm fazer juntamente comigo, né? Conosco. Esse é o modelo, né? E é interessante que eu não tinha ideia de como que a vida do imigrante era sofrida. Não tinha ideia, porque estava no Brasil, tudo confortável também, um pouco, né? As situações do meu país, na minha igreja, uma igreja que já estava com quase 500 pessoas, uma rede grande, né? Com quase 1000 pessoas, 1000 crianças e a coisa acontecendo. Ok, Deus nos deu esse desafio. Aí, quando nós chegamos aqui, não havia nada, não havia sustento suficiente, eu comecei a fazer alguns trabalhos, né? Eu precisei fazer alguns trabalhos. E um dos trabalhos aqui que eu fui para fora trabalhar foi jardinagem, né? Fazer jardim nas casas americanas para levantar sustento. Eu vou te falar, um dia eu estava nesse jardim, olha, é cansativo, é pesado, né? Não é brincadeira não. É coisa bem cansativa mesmo. Eu estava nesse jardim, eu estava chorando um dia. Chorando, mas chorando, 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 chorando. Assim, né? Ninguém vendo eu chorar, só eu e Deus, né? Eu falando, meu Deus, será que eu fiz, né? Porque eu queria viver uma bonança agora nesse tempo, né? Eu não queria ficar mexendo com o jardim para buscar sustento, essa coisa toda, né? Eu queria tal. Aí tá bom. Eu chorando, 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 perguntando para Deus, né? Perguntando, Senhor, o que eu fiz, né? Não é possível, né? E eu chorando mesmo. E aí o Senhor falou ao meu coração. Falou, Leonardo, você está passando uma experiência para que você possa entender o que os imigrantes vivem aqui, para que você possa ter compaixão no seu coração por eles. Porque se você não viver o que eles vivem, você não vai conseguir, como pastor, expressar amor, expressar compaixão sobre a vida deles, para ver o que eles vivem, o que eles trabalham, como que é o sustento deles, quais são as horas que eles trabalham. Eu vou te falar, tinha dia que eu trabalhava 12, 14 horas por dia, chegava esbudegado na minha casa, só queria tomar banho e dormir. E aí eu fui compreendendo, falei, poxa vida, eu preciso ser um pastor diferente, mais diferente ainda. Eu preciso trazer esse pessoal para perto do meu coração. E eu preciso amá-los mais ainda. E eu preciso cuidar deles. Amar eles. Amar esses imigrantes que estão aqui. E foi isso que Deus nos deu. Então, Deus tem dado pessoas tão preciosas que têm chegado aqui para nós e nós temos amado eles, né? Tem sido tremendo isso. Então, na sua pergunta, como tem sido para nós aqui os desafios, tem sido esses desafios. Tem valido a pena. Está sendo legal. Amém. Aleluia. Queria só ressaltar também, pastor, o senhor ia comentando e ia lembrando também de algumas coisas, né? Eu acho que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de observar, assim, eu sou muito observador. E o senhor falou duas coisas aqui que são muito claras e eu testifico disso, né? Eu andei com o Eduardo aqui, que hoje está lá na freguesia, andei com o pastor Rafael, conheço bem o pastor Adriano, que está no Jova, o pastor André Borges, a gente conhece bastante eles. E a forma que o Senhor ama primariamente o propósito de Deus, né? E aí, consequentemente, as pessoas e tudo, como isso marcou todos eles, todos esses pastores, pastor Fábio, todos os que o Senhor falou, pastor Bruno está no Canadá,
ficou uma marca, né? E era algo que eu via. Eu era criança, assim, magrinho, eu olhava para o Senhor abraçava as pessoas de uma forma tão amável, assim. Eu lembro até hoje que é uma mania que eu peguei do Senhor, assim. Que o Senhor falava assim, você é um precioso. E até hoje, principalmente para as meninas aqui da Armênia, eu falo isso, junto com a minha esposa, eu falo, vocês são preciosas. Sim. Isso é muito forte, né? E algo que o Senhor também tem uma marca, assim, que eu vejo muito forte em Jesus, o discipulado em si é algo que eu amo. É difícil eu fazer uma pregação aqui e não falar um pouco de discipulado, pelo menos, quando não só falo disso, né? O Senhor falou acessível, né? A sua oração era para que o Senhor fosse acessível. E trazendo até um pouco para alguns textos da Bíblia, né? Quando Jesus chama Pedro e fala que ele vai fazer Pedro, o pescador de homem, essa palavra fazer me marcou muito durante os últimos 2 anos, que um dos significados dela é modelar. Então, com as suas mãos, você formar alguma coisa ali. E aí, lá em Mateus 28, Jesus fala, agora vocês vão fazer discípulos, então façam. Só que não é um fazer distante, né? É um toque que modela, é uma mão que encosta, que... E isso também marcava muito a gente, assim, é o que eu levo para mim. O como não existe restrições em tocar, modelar e formar Cristo nas pessoas, né? Eu acho que foi uma característica que o Senhor deixou e perdura até isso, porque é uma característica eterna que Cristo deixou. Sim. Como o Senhor tem uma facilidade de tocar, independente de quem é, de onde veio, como faz. E isso ficou marcado aqui, muito em São Paulo para os jovens. A gente colhe muitos frutos positivos até hoje, da gente poder olhar para uma pessoa sem máscaras, assim, tocar, querer formar, querer abraçar. Eu lembro dessas festas, porque tinha no Salão Menor também, algumas vezes aqui da Armênia, e colocava luz, DJ, era uma loucura mesmo, né? Aqui no bairro de centro de São Paulo, e entrava uma série de pessoas, e o Senhor movia tanto, assim, né? Deus fazia tantas coisas aqui, então isso nos inspira muito. Isso é muito bacana, pastor. E acho que uma pergunta assim que eu também anotei aqui é o que te inspira internamente em relação até à palavra do Senhor, assim. O que gerou o pastor Leonardo de hoje, que a gente vê que é um pastor que ama, que expressa Jesus, que é muito simples, que sabe, que tem esses traços de Cristo, né? O que o Senhor falou muito com você na palavra dele, assim, que gerou esses frutos no Senhor? Olha só, eu não posso, de forma nenhuma, esquecer minhas origens, né? Minhas origens, querendo ou não, elas... E, assim, em primeiro lugar, eu não era nada, né? Eu era uma criança sem pai também, eu era um adolescente sem pai, eu não tinha direção, Quando eu era criança, eu não tinha, talvez faltava comida na minha casa, na época, eu me lembro disso. E o que acontece? Nessa história, chegaram pessoas que foram isso para mim. E isso trouxe total diferença dentro do meu coração, dentro da minha vida, né? Então, assim, o meu irmão, ele foi extremamente essencial na minha vida, e é até hoje. Por quê? Porque ele foi esse padrão de pai para mim, me conduzindo até... Então, quando eu via, eu falava, eu quero ser igual a ele, né? Eu quero formar igual ele, eu quero ser acessível igual ele, eu quero ser simples igual ele, né? Eu quero ser alguém apaixonado igual ele. Então, por quê? Porque eu não tinha uma referência de pai, de paternidade dessa forma. Então, aí foram surgindo outras pessoas na minha vida. Quando eu fui para Portugal, o pastor Sidson, que hoje ele é o pastor lá, a esposa dele não tinha filhos. Imagina, eu cheguei lá com 20 anos. Mas eles me amaram e cuidaram de mim de uma forma extraordinária. Então, imagina missionário, solteiro, sozinho, lá fora. Então, na hora do almoço, eu almoçava na casa deles, eu jantava na casa deles, eu tomava café na casa deles, sempre fui recebido com muito amor. Então, este legado das pessoas, né, o pastor Wilson é muito interessante, que ele falava assim para mim, o que você quer eu não vou te dar, né? Pastor Wilson não me dava abraço não, né? Mas ele me formava
de uma outra forma na questão de liderança, né? Ele é um líder nato, então ele forma a gente nessa questão da pegada, da liderança e tal. Então, eu não posso deixar de mencionar essas pessoas que me conduziu. E assim, eu sou tremendamente abençoado. Por quê? Todas as pessoas que passaram na minha vida eram apaixonadas. Amém. E são apaixonadas até hoje. E isso, para mim, é um grande fundamento. Por quê? Porque ainda meus olhos estão neles também, né? Apesar de eu estar correndo a carreira proposta para a minha vida e ainda correndo ainda para alcançar os 50 anos daqui uns dias, né? Daqui um poucos dias aí à frente ainda, né? Falta um bocadinho, gente. Eu não vou falar a minha idade, não. Mas o que acontece? Ainda eu olho para eles. Ainda são os meus referenciais. Até hoje eu falo com o pastor Wilson bastante. Pastor Márcio aqui. Que referência de homem de Deus para nós aqui. De simplicidade também. O pastor Márcio é um homem muito simples. Muito acessível. Muito amável aqui. Para todos nós aqui, né, na América. O nosso supervisor, né? Então, eu não posso deixar de olhar essas pessoas. Né? E de falar que eu tive eu fui marcado, eu tive um legado, eu tenho um legado deles na minha vida, né? Agora, o que acontece? Quando eu olho para a vida de Jesus, falo, poxa vida, eu não quero ter restrição nenhuma, entendeu? Enquanto os fariseus ficavam xingando ele, falando mal dele, que ele comia com os pecadores, né? E que ele entrava na casa de pecadores e que ele isso, e que ele aquilo, e que ele conversava com prostituta. Eu lá quero saber o que esses fariseus estão falando. Eu não, quero abraçar, eu quero amar, quero cuidar, quero servir, né? E assim foi. Então, assim, olha, muita gente, né? Que à medida que nós vamos conversando, meu coração vai aflorando aqui. Tem um menino, né? Eu chamo de menino, mas hoje ele é casado, tem filho. Ele, com os pais, uma bagunça, a vida familiar dele, ele morava no abrigo da prefeitura, que era pertinho da Armênia. Aí na Armênia tem um abrigo da prefeitura aí. Mas só que é o seguinte, com 18 anos, essas pessoas têm que sair do abrigo, não pode morar mais no abrigo. E na época eu era líder do seminário aí, e assim, eu vou te falar, fiz uma loucura. Eu nem pedi para o pastor Wilson, nem tinha pedido para o Marcelo, pastor Marcelo na época, não pedi para as minhas autoridades. Eu fui na emoção, eu fui no coração. E ele ia ficar sem lugar para morar. Eu falei, olha, vem morar com a gente. Então, imagina, eu peguei um menino de 18 anos, que tinha acabado de sair de uma não é FEBEM, mas parecida, né? Que estava nesse processo aí com a gente aí de conversão. Aí esse menino morou com a gente um tempo, glória a Deus, depois encontrou o irmão dele, porque era tudo bagunçado, aí foram morar junto, e nós sempre dando apoio. E outros irmãos, por quê? Porque a família é essa conexão. Eu estou falando eu porque eu faço parte disso. Mas tem a Eliane que faz parte, tem a Joyce que faz parte, o Rodrigo que faz parte. Muita gente faz parte do processo desse rapaz. E o que acontece? Ele foi prestar concurso para a Polícia Militar, passou no concurso da Polícia Militar, hoje ele é um policial militar, hoje ele tem casa, tem esposa, tem filhos. Então, vou te falar, é uma alegria saber dessa curva de que a pessoa ela passa, né? E ela tem a oportunidade de ser investida, de ser, né, abençoada. Isso é muito lindo. Agora, qual é que é a palavra, né, que até eu quero ministrar um pouquinho aqui, lá em Romanos, capítulo 8, quando a palavra fala do filho Uios e do filho Tequinon, né? Você já ouviu falar sobre isso, né? E aí, em Romanos capítulo 8, né? O meu discípulo Cacá Brito aí aparecendo aí, que bênção, você também é muito amado. Eu tô te esperando aqui, hein? Esse Romanos capítulo 8, né, versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Então, ele está colocando um paralelo aqui, o seguinte, olha, por mais que a nossa carne, a tendência da nossa carne é nos levar a ser carnais, há um patamar mais alto. Há um patamar mais alto de filho. Só que é um filho não natural. É um filho espiritual. E esse filho espiritual vai se revelar
na espiritualidade, nos conceitos e no caráter do Pai, que é espiritual. Mesmo que nós somos constrangidos a viver segundo a carne, porque, querendo ou não, a nossa carne nos força muitas vezes a querer viver no natural, a olhar para o natural, a enxergar no natural, a ver as coisas no naturais. Então, o texto está falando isso. Mesmo que eu e você, né, somos constrangidos a viver segundo a carne, porque se vivermos segundo a carne, eu e você, a gente vai caminhar para a morte, mas se vivermos no Espírito, nós vamos caminhar, vamos mortificar os efeitos do corpo e certamente nós vamos viver. No versículo 14 fala assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, olha só, Deus quer nos levar. Esse filhos aqui fala de huios, né? No original, fala de filhos maduros. Então, vou te dizer, Deus quer nos levar a um patamar, né, na nossa vida, de nós chegarmos a este patamar de ser considerados filhos maduros. Filhos maduros. Agora, presta atenção. Todas as pessoas que chegam, as pessoas que se convertem, elas são muito naturais. O nosso maior desafio, olha, eu vou te falar, o nosso maior desafio nessa pandemia, e tem sido interessante, é o quê? É conduzir as pessoas a largarem de ser naturais e olhar e ficar desesperado pelo que está vendo. Mas ter olhos espirituais, além daquilo que nós estamos enxergando, para ver. Deixa eu te falar, o mundo nunca parou desse jeito, né? Os governos nunca pararam desse jeito. Vou te falar, os Estados Unidos, o presidente aqui, o homem mais poderoso do mundo, tem que se render, porque ele nunca viu isso na vida dele. Né? As economias mundiais estão se rendendo todas. Né? E aí é o seguinte, o irmãozinho aqui da igreja, vou falar aqui da minha igreja, naturalzinho, aí vê essa situação, fica apavorado, fica doido. Eu falo, meu filho, fica quieto, olha para o Senhor agora. Agora é momento de colocar a sua vida na prova de que realmente onde você está, onde são os seus fundamentos. Eu vou te falar, o filho maduro, o huios, tem um fundamento no Senhor. É ali que está o fundamento dele. O fundamento dele é onde ele construiu a casa, como diz a palavra, sobre a rocha. Então, nós aqui temos vivido grandes desafios de quê? De conduzir os nossos filhos espirituais a esta vida que agora é real. Ou você anda conforme um filho espiritual maduro, huios, que é guiado por Deus. A Bíblia fala, pois todos os que são guiados, direcionados pelo Senhor, pelo Espírito de Deus, esses são considerados filhos de Deus. Então há uma grande diferença, né? Quando você vai discipular alguém, você tirar ele do raso, né? Tirar ele do raso e levar ele para o profundo, né? Tirar ele do superficial e levar ele para um lugar mais alto em Deus. Então, esse é o grande desafio nosso. E eu amo fazer isso. A minha alegria é tirar as pessoas do raso e levar elas a lugares mais altos. Vem comigo. E eu sempre tive uma frase na minha vida. Mesmo que eu não estiver vendo, mesmo que eu não estiver percebendo, não estou nem aí. Eu vou continuar olhando para o Senhor e fazendo o que Ele mandou eu fazer. E aí é o seguinte, as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer. Né? Tivemos inúmeras experiências. Muitas experiências. Mas muitas experiências estão tendo até agora. Né? Experiência. E o que a palavra fala? Olha só. Porque eu e você, nós não recebemos o espírito de escravidão. Olha só. Todo aquele que ainda continua vivendo segundo o seu natural é escravo. Por isso que Gálatas fala, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então nós precisamos ser livres deste conceito natural, humano, superficial, né? Que simplesmente enxerga as coisas na ótica humana. Não, tem muita coisa além. Abre a mente. Tem muita coisa além, né? Os nossos olhos precisam ser cada vez mais abertos. E aí é o seguinte, ele fala em Romanos que não recebemos o espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados. Então presta atenção.
se você tem vivido nesses dias atemorizados, eu vou te falar o que você é. Você não é Uios, não. Você é um filho natural. A Bíblia está falando isso, não sou eu. Você é discípulo. A Bíblia fala que eu e você, nós não devemos andar atemorizados. Por quê? Porque nós recebemos um espírito de adoção, o qual nós podemos chamar, clamar, Abba, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, há uma grande diferença, né, entre aquela pessoa que acaba de chegar e aquela pessoa que, ao você estar lidando com ela e discipulando, e desafiando, e despertando, e acreditando, é lindo ver o crescimento dessa pessoa. Eu amo ver isso, eu amo ver crescimento. Eu amo ver crescimento. A pessoa desenvolver a sua fé, desenvolver as suas habilidades naturais, no aspecto de faculdade, de casar, né? Por exemplo, quando você foi casar, fala, meu Deus, o César vai casar, né? É engraçado. Outros discípulos estão tendo filho, você fala, meu Deus, estão tendo filho, vão ser pai agora. Olha, quando você chegar, você ainda vai chegar a ter discípulos que vão ser pais, né? Talvez você até está tendo discípulos que estão sendo pai, talvez. Olha, é muito engraçado. É sobrenatural, vou te falar isso. De saber que nós pegamos ali os adolescentes ali, muitos estão casados, muitos estão fora de São Paulo, muitos estão em outros países, muitos... Nossa, é lindo. E aí, nesse contexto aqui, a Bíblia fala que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, ainda crianças, na dependência. E aí, eu quero focalizar no 18 e no 19. Fala assim, porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos deste tempo presente não podem ser comparados com a glória de ser revelada em nós. E é interessante, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos Uios de Deus. Olha só, é poderoso isso. O que o Senhor quer nesse tempo é o quê? É que eu e você há uma ardente expectativa. O Senhor, ele está suspirando para quê? Para que eu e você nos revelemos nesta nova etapa da nossa vida espiritual, que é o quê? A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos Uios de Deus. De quem? Dos filhos amadurecidos. De quem? Dos filhos espirituais. De quem? Daqueles que respondem espiritualmente. Daqueles que têm uma palavra para este tempo. Então, eu e você, né, o meu maior desafio como discipulador era trazer a pessoa do natural para o patamar espiritual. Trazer a pessoa do raso para a pessoa do profundo. E assim, eu falava, olha, se vocês não estão enxergando, pelo menos caminha comigo. Vamos embora, vamos embora. E muitos experimentaram isso e têm experimentado isso. As grandezas de Deus, as coisas sendo reveladas da parte de Deus. E isso é tremendo. Então, olha, não tem preço. Ser pai é muito bom, né? Você vê seu filho nascendo. Mas formar alguém espiritualmente, que são coisas para a eternidade, é prazeroso demais. Então, nós temos filhos espalhados aí pelos 4 cantos. E temos formado filhos espirituais aqui, também onde nós estamos, né? E é muito lindo isso. Ter deixado esse legado e ter abençoado muita gente aí, né? Muita gente nos escutando aqui. O pastor Cleiton também, ele falou que, olha, preciso sair. Mas o pastor Cleiton é outro, muito precioso. Chegou a adolescente. E hoje é um grande pastor aí, para a glória de Deus, né? Aleluia. Amém, pastor. Eu não sei, como é que o senhor está de tempo aí? Estou na quarentena. Tá, eu acho que daqui a 4 minutos vai cair, por causa que dá 1 hora cai. Aí eu abro novamente a sala, umas 4h20 eu vou precisar ir, que eu vou lá ajudar meu pai no culto, né? Umas 5h20, né? Mas aí dá pra gente ainda ter Não, uns mas 30 minutos. nós podemos caminhar para encerrar também, aí 4 minutos. Falta 4 minutos? Eu não estou vendo aqui. Vai aparecer aqui pra mim, que eu quero abrir a sala. Bom, vamos indo, e aí se cair a gente só volta aqui com a sala aqui, com a live.
Mas eu acho bacana, pastor, é muito gratificante, assim. Aqui a gente, na Armênia, nos últimos 2 anos, a gente casou quase todos os discipuladores. Só falta um, que quer casar com a minha irmã. Minha irmã tá aí no chat aí. E aí você sabe que meu pai é meio jogo duro, então é o único que ainda não, não casou dos jovens aqui, né? A minha filha é o seguinte, ela tá com 14. Eu casei com a Mariana, com a minha esposa, com ela tinha 21. Só que quando eu olho para minha filha, eu falo, você não vai casar com 21 nem. Aí ela fala, mas você quis a minha mãe, né, com 21. Eu falei, mas você não. Você vai casar Mas tem sido muito bacana, assim. Eu comecei a fazer casamentos faz um ano, né? Eu fiz 3 casamentos no último ano, de discípulos aqui. não. Aham. E isso que o senhor falou testifica demais, é incrível, assim, porque quando você vê eles, assim, eles chegam no evangelho, então você pega eles criancinhas. Tem um discípulo aqui que ele tinha acabado de converter quando eu voltei para São Paulo, né? E Aham. aí eu lembro de eu ensinar tudo, assim, manual da visão. E aí ele virou um LT na minha célula aqui em São Paulo. Ele virou o líder da minha célula, ele virou o discipulador da minha rede. Hoje ele é meu braço direito aqui, está casado, bem. E o mais importante, com Cristo formado nele. Eu lembro da gente sentando na minha casa. Eu morei naquele apartamento do pastor Gilberto, na Armênia, quando a gente voltou para São Paulo em 2016. E eu colocando no YouTube doutrinas, ensinando para ele, falando, ó, essa doutrina é assim, esse pastor fala assim, nossa igreja crê nisso, o pastor Luiz fala assado e tal. E aí hoje ele faz isso com os dele, né? Uma pessoa muito frutífera. Então, e eu lembro de eu falar do senhor, do pastor Gilberto, que foi alguém que Sim. foi o grande, talvez, discipulador do meu pai aqui. Eu lembro que quando eu aprontava, eu ia sentar na mesa do pastor Gilberto, e o pastor Gilberto vinha falar comigo. Mas como vale a pena e como é verdadeiro tudo isso, né? Isso que o Sim. senhor falou dos filhos maduros, a gente tem falado muito isso também. Que nessa época de pandemia, nós vamos amar, servir a todos, mas a gente precisa conectar os maduros para eles puxarem toda a galera. Sim. E eu fiz até um projeto aqui com a minha galera da Armênia, a gente começa amanhã, que é o Linha de Frente, né? Que é exatamente essas pessoas mais maduras, um devocional, das 9 às 10, para a gente puxar, talvez, aquele que não sabe andar sozinho ainda, né? Sim, com Mas, certeza. É momento de a gente congregar todos, né? E esse é o desafio. É interessante que nunca vi tanta live na vida, nunca vi tanto culto online. nem eu. Não, e aí é o seguinte, a primeira ceia que eu fiz hoje online, nunca fiz ceia online, né? Imagina, quando que eu ia imaginar eu como pastor fazendo ceia online? Então, assim, realmente nós precisamos conectar. E aqueles que são mais fracos na fé, eles vão ficando para trás, né? Tem que ter gente madura, assim, para puxar, tem que ter homens de Deus comprometidos, mulheres de Deus comprometidas com a obra para puxar esses aí que estão ficando para trás, sim. Esse é o nosso Amém. desafio, amar eles. Aleluia. Glória a Deus, pastor. Bom, aqui ainda não apareceu o time, mas se o senhor quiser uma deixa aí, de repente, para a gente, então, e aí, posteriormente, a gente mantém o contato. Não escondo para ninguém, todo mundo da minha equipe aqui sabe que um dos meus planos é passar alguns meses com o senhor e a pastora aí, meus pais Eita, sabem, minha bem, pode esposa vir. sabe. Eu falei, amor, antes da gente assumir uma obra, a gente tem que aprender com algumas pessoas aí, o pastor Léo é uma delas. Pois Então, para é. mim é um privilégio até o meu povo poder te ouvir, pastor. Tem alguns Pois é, discípulos aqui na vem live. aqui, a nossa região está aberta, eu estou precisando de jovem para liderar adolescente e jovem aqui que eu não tenho. Aleluia, glória a Deus. Que bacana. Que Mas Deus aí queria deixar. abençoe. Olha, foi uma alegria. Marque outras vezes para a gente conversar. Eu amo. Vamos sim. Que Deus te abençoe. Obrigado por esse convite. Cada pessoa preciosa que apareceu aí na live Amém. falando. Filhos espirituais aí que tá falando aí, né? São gente preciosa, deixando um recado. Só quero te falar que eu amo você, amo sua casa, seu Amém. pai, sua mãe, sua irmã, essa igreja linda da Armênia, né? Cada um aí marcaram a nossa vida, né? Foi um tempo que nós fomos realmente marcados. E eu quero falar em nome de Jesus. O que nós temos mais de precioso é investir coisas para a eternidade. Se você Sim. não está envolvido com coisas eternas, é superficial. E eu vou te falar, envolver pessoas e lidar com pessoas e amar pessoas e treinar pessoas, e investir pessoas, são coisas para a eternidade. Amém. Foi isso que Jesus investiu. Então invista nisso também.
Aleluia. Amém. Vai cair aqui em 20 segundos, pastor. Eu queria agradecer também o Senhor Amém. e dizer que o meu coração, sempre que eu ver o Senhor, testifica, né? O Senhor e a pastora Mari não têm noção de quantos frutos ainda vocês têm, que estão espalhados por aí. Amém? Vai cair em 5 segundos aqui. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Obrigado por tudo. Até a Amém. próxima aí. Abraço.